Oi, gente! Olha, eu vou falar pra você que hoje tá emocionante. Esse é o terceiro vídeo que eu tô tentando gravar, porque antes, no primeiro, eu tava morrendo de calor, então eu tava suando em bicas e eu tive que dar um jeito, mudar de lugar pra ver se resolvia. E no segundo, quando eu achei que já tava tudo resolvido, quando eu tava lá pelo 10º minuto de vídeo, mais ou menos, passou um caminhão na rua. E não é assim que ele passou, entendeu? Não é que eu poderia dar uma pausa e falar, depois eu peço pra Maria editar, porque, sei lá, 30 segundinhos. Ele ficou uns 5 minutos parado aqui. Não sei se é aqueles caminhões que jorram água ou se ele tá jogando alguma coisa contra o mosquito da dengue, sei lá o que ele tá fazendo. Eu sei que demorou. E aí eu desisti. E essa é a minha terceira tentativa e eu espero que ela dê certo, porque estou devendo isso para vocês e para mim mesma também. Então vamos lá. Mais duas maneiras como o nosso celular está transformando a gente. Já vimos na semana passada que uma das coisas que ele tem feito é nos tornar com medo de perder alguma coisa, a gente fica com medo de estar sendo deixado de lado ou de estar perdendo alguma coisa, e a outra maneira é que nós estamos ficando viciados em distração. E essa última, ela serve de contexto para avançar nas duas maneiras de hoje, porque é justamente por a gente estar sempre distraído, sempre entretido, que em primeiro lugar nós ignoramos aqueles que estão perto de nós e nos tornamos curiosamente mais solitários. Então vamos lá, ignoramos quem está perto de nós. Só para dar um pouco de contexto para quem eventualmente esteja vendo esse episódio pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify. Se você me escuta pelo Spotify, provavelmente não vai fazer diferença, porque você nem está me vendo, mas eu estou num ambiente diferente, porque eu estou em Atibaia passando essa semana, e hoje de manhã não foi possível gravar live no horário, não porque a internet daqui estivesse ruim mesmo, porque meu computador deu um surto, uma pane. Mas graças a Deus, graças às orações de vocês, inclusive as mensagens carinhosas, agradeço por cada um que escreveu, aparentemente está tudo sob controle. Então vamos lá. Bom, o Tony Reinke começa esse capítulo falando sobre a gente ignorar os que são de carne e sangue, os que são, né, as pessoas que estão fisicamente perto de nós, sendo muito direto e certeiro no fato de que a gente negligencia os outros com maestria quando a gente dirige os nossos carros de forma distraída, olhando o celular. E aí ele traz uma estatística assombrosa. Ele diz que falar ao telefone enquanto você dirige te torna 4 vezes mais propenso a se envolver num acidente de trânsito. Mas enviar mensagem de texto dirigindo aumenta esse risco para 23 vezes. O mais curioso ou trágico, e algo que chamou demais a minha atenção, é que proibir o uso do celular dirigindo não diminui em nada o índice de acidente, muito pelo contrário. O que se tem percebido é que nos países em que a política de proibição de dirigir, de falar no celular enquanto dirige, ou usar o celular enquanto dirige, é mais severa, os índices de severidade dos acidentes também tendem a aumentar. E aí a justificativa para isso também é interessante, porque as pessoas querem fazer o quê? Burlar o sistema. Então, se é muito severo a multa que eu sou exposto por eu estar usando o celular, o que acontece? Eu recebo uma mensagem, eu não vou falar aqui onde qualquer um pode ver claramente que eu estou usando o celular, eu vou baixar. E aí, quando eu coloco meu celular num lugar em que as pessoas não podem ver, para mim também é mais difícil acessar o celular. Então, é mais difícil eu olhar o celular, eu preciso ficar olhando mais para baixo, meu tempo de resposta aumenta, porque a dificuldade de ler e responder é maior. E aí, eu fico mais tempo sem prestar atenção e com isso, a chance de eu ser envolvida num acidente trágico é maior. E isso tem tudo a ver com você se importar com o próximo. Pelo benefício de alguém que não pode ter a sua atenção naquele momento, você negligencia o próximo, a pessoa que está fisicamente no carro ou na rodovia com você. E você expõe a si mesmo e a essas pessoas a um risco. E aí isso é descumprir o mandamento de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Como o Tony Reinke bem coloca, nós assumimos que nós podemos ignorar as pessoas que nós estamos vendo para cuidar de pessoas que a gente não está vendo, mas essa visão é totalmente distorcida. Isso pensando que a gente está respondendo o celular a gente está usando o celular para responder uma mensagem, sem contar às vezes que a gente usa o celular porque a gente está checando rede social, checando e-mail, ou fazendo qualquer outra coisa desse tipo, o que também não é difícil de imaginar que aconteça. Lá em Lucas, capítulo 10, a gente vê Jesus sendo indagado acerca do que consistia a vida cristã. E ele resume que a vida cristã é amar a Deus acima de todas as coisas, e a gente já tem visto isso desde a série Remindo o Tempo, no que consiste a vida cristã: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Quando o suposto sábio da passagem de Lucas 10, versículos 26 a 37, pergunta para Jesus quem é esse próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que acontece, curiosamente, numa estrada. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Lucas 10, e eu vou ler só os versículos 30 a 33. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Não é novidade da era digital. As pessoas e preocupações distantes, elas podem tomar a nossa atenção de forma indevida, de tal forma que isso cega as necessidades que estão ao nosso redor, cega as necessidades do próximo, que está fisicamente próximo de nós. Se enquanto eu dirijo, meu telefone apita e eu deixo de dirigir prudentemente para atender o chamado do celular, eu deixo de prestar atenção na necessidade de proteger o próximo e a mim mesmo. E eu cedo a ilusão de conseguir dividir a atenção para algo que poderia, em 99,99% dos casos, esperar. Essa semana, inclusive, recebi o testemunho de uma querida seguidora que também tem acompanhado as lives e tem acompanhado pelo livro, que já tinha lido esse capítulo, e ela teve a tentação de responder algo no celular enquanto ela dirigia, e ao se lembrar disso, ao se lembrar do capítulo e daquilo que estava... daquilo que ela estava recebendo, ela logo pensou, meu próximo ele está aqui agora, esse assunto pode esperar. Deus abençoe, que seja essa perspectiva para mim, que a gente se lembre de que o próximo é aquele que está dirigindo, que está ocupando o mesmo espaço físico que a gente precisa ser prudente no nosso uso do celular enquanto dirigimos, ou melhor, ser prudente na nossa direção e evitar o uso do celular enquanto dirigimos. Porque, de novo, é a ilusão que o celular nos traz de que nós podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, de que nós podemos estar lá e aqui. Nós não podemos. Nós só podemos estar aqui. Então, a gente precisa cuidar de quem está perto de nós. O meu próximo, quando eu dirijo, é quem divide a estrada, a avenida e o carro comigo. E aí o Tony Heinck conclui que nós pecamos com os nossos telefones quando a gente ignora os próximos que estão na rua, os estranhos que compartilham conosco a mesma faixa na rodovia. A gente precisa parar de acreditar na mentira de que a gente pode viver simultaneamente em dois lugares, que é possível estar plenamente envolvido com o telefone sem negligenciar quem está perto de nós. Não só para a direção, não só para a questão da gente no volante, né? Mas esse exemplo é importante e acho que é importante trazer essa perspectiva, porque ele coloca o próximo num risco que vai além da desatenção, vai além de você não prestar atenção na pessoa, você coloca essa pessoa em risco. Não é só esse prejuízo, não prestei atenção nela, isso pode trazer consequências graves. E outro ponto que ele chama a atenção, que é bem importante destacar, é que o celular faz a gente ignorar que as pessoas são de carne e osso. E por isso, a gente se comporta digitalmente de uma forma que normalmente a gente não tem coragem de fazer em público. Os pesquisadores têm dito que isso tem aflorado algo que eles chamam de raiva anônima. É muito mais fácil arrumar encrenca com uma fotinho que não tem emoção, não é? É muito mais fácil eu ver um avatarzinho ali e encrencar com aquela pessoa. É muito mais fácil eu fazer isso do que fazer no face a face, no tete a tete, né? Você já brigou ou discutiu com alguém que você não conhece nas redes sociais, defendendo fortemente o seu ponto de vista? Você entrou defendendo alguém ou algum ponto de vista de uma forma muito contundente, algo que você dificilmente faria ao vivo? E o pior é que isso se espalha de uma forma impressionante. A modinha hoje, inclusive, é cancelar as pessoas nas redes sociais. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, cancelar as pessoas. O pessoal invade em massa a rede social de alguma pessoa que falou alguma coisa que não agradou e eles botam tanta pressão que a pessoa não aguenta.
vidas devastadas de verdade por causa disso. Quando são os famosos perdem patrocínios, perdem por conta de uma fala que ele disse que ou foi infeliz mesmo ou foi mal interpretada, mas é essa raiva que está culminando nas pessoas fazerem coisas nesse ponto, que tem consequências reais para as pessoas de carne e osso. Então, quando a gente falou sobre fake news, inclusive, a gente falou sobre isso, né? A notícia pode ser verdadeira ou não, mas isso inflama as pessoas de tal forma nas redes sociais que elas têm essa raiva, essa necessidade de jogar o pior delas, e os resultados normalmente são desastrosos. A gente ignora que são pessoas que estão do outro lado e a gente despeja o nosso pior. Seria um sonho, inclusive, dizer que no meio cristão não tem isso. Mas meu coração se parte em pedacinhos quando eu vejo que isso também existe no meio cristão. Nós despejamos o nosso pior e a gente esquece que o nosso dedo tecla daquilo que o nosso coração está cheio. A gente precisa pensar nisso, isso deve nos alarmar. E tem antídoto para isso? Com certeza tem. E é a Bíblia que nos alerta, é a Bíblia que nos traz a solução. E a solução está lá em... algo que a gente precisa pensar como solução, melhor dizendo, está lá em 2 João. Veja lá, 2 João, versículo 12, capítulo 1, porque só tem um. 2 João, versículo 12, diz o seguinte: tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. O antídoto, então, é escrever com papel e tinta? Olha, não é, mas depois de hoje eu confesso que eu vou começar a estudar seriamente a possibilidade de começar a fazer os meus esboços de papel e tinta. Mas não é essa a aplicação aqui diretamente. O papel e tinta, essa era a tecnologia moderna que estava disponível nas mãos de João quando ele escreveu essa carta. Se fosse hoje, talvez ele tivesse escrito algo do tipo: tenho muito o que escrever, mas eu não vou ficar digitando nem mandar um áudio. Em vez disso, eu espero te visitar e falar com você face a face para que a nossa alegria seja completa. Esse é o sentido do versículo. A carta era apenas uma forma de comunicação temporária, ela não substituía o presencial. O presencial teria que acontecer para que a alegria fosse completa. A tecnologia não pode substituir o presencial. Em tempos como os nossos, a gente pode estar em dois extremos. Ou do lado que essas alturas do campeonato não tem a menor dúvida disso, porque está desesperado por encontros face a face, por conferências presenciais, por encontros ao vivo, com pessoas de carne e osso. Ou a gente pode estar no outro extremo, naquele extremo que, na boa, acostumei. Cuidado, a tecnologia é boa, não é pra gente ignorar, não é pra gente não usar mais nada que a tecnologia traz, não é pra gente não fazer um pedido pelo aplicativo, não é pra gente não chamar uma lavanderia pelo WhatsApp, como hoje cedo brinquei com uma amiga. Podemos, mas a gente precisa ter consciência e cautela de que esse tipo de uso abusivo da tecnologia, se a gente levar isso para um lado abusivo, isso pode nos dar a falsa sensação de que a gente pode ignorar o presencial, mas ele não é substituível. Os relacionamentos, eles precisam ser vividos face a face, para que a alegria seja completa. Talvez você pense, não, mas espera, alegria seja completa, não no trabalho isso não se aplica, a minha alegria está completa agora, porque agora eu não vejo mais ninguém face a face e nisso a minha alegria está completa, não mude isso. Eu entendo que você pode pensar desta maneira, mas são exatamente esses relacionamentos que afiam e alfinetam, que vão moldando o nosso caráter, por mais difícil que seja admitir. Jesus não mandou um áudio pela nuvem, ele poderia ter feito isso, não mandou um áudio pela nuvem para a humanidade e com isso ele anunciou as boas novas. Ele veio, ele encarnou, desceu, enfrentou perrengues e nos amou face a face, porque relacionamentos importam. Porque os relacionamentos presenciais importam. E é aqui que a gente começa o nosso segundo assunto. O celular pode nos tornar mais solitários justamente porque ele cria a sensação de que você está rodeado de pessoas, entre aspas, mas com um vazio de relacionamentos genuínos que só o presencial, só o face a face pode trazer. A tecnologia facilita, possibilita que você conheça a pessoa, conheça netinhos lá do outro lado do planeta, que você mostre os avós para as crianças do outro lado do planeta, facilita, com certeza, mas ela pode nos dar uma falsa sensação de que isso está substituindo algo que na verdade não é substituível.
Com todas as alegrias e perrengues que o presencial, que o face a face nos traz, Deus nos criou para nós sermos seres relacionais, com Ele e com o próximo. Relacionamentos genuinamente importam. A pandemia, eu acho, inclusive, deixou isso bem claro. A gente não pode negligenciar isso. A tecnologia, ela nos tornou mais solitários. Os celulares e as redes sociais pareciam ter vindo para curar a solidão. Afinal de contas, agora todo mundo está conectado com todo mundo o tempo todo. Só que não. A gente pode estar sempre solitários, mesmo no meio de uma multidão de amigos e de uma multidão de seguidores. E estatísticas tristes, casos tristes que a mídia muitas vezes traz para o nosso conhecimento, de celebridades, influencers que cometem suicídio, mesmo tendo 3 milhões de seguidores, um monte de seguidor, um monte de curtida, solidão. Solidão, mesmo no meio dessa multidão digital. A tecnologia, quer você queira admitir, quer não, ela está sempre nos afastando uns dos outros. E, de novo, não é para banir o seu uso, mas para ter consciência disso, para limitar o seu uso. E o Tony Reinke, no livro, ele faz um panorama bem interessante sobre o quanto isso é verdade. E eu vou trazer uma partezinha aqui para vocês. Agora nós já estamos no capítulo 7, em que ele fala sobre a história da tecnologia, né? E eu vou ler um pedacinho aqui. A longa história do isolamento desejado e alcançado é recontado por Gilles Slade em seu livro The Big Disconnect, The Story of Technology and Loneliness. Nesse livro, ele mostra quantos fios de tecnologia e solidão foram tecidos na história de várias inovações, desde vendedores ambulantes e telefones até televisão e música. À medida que a tecnologia se aprimora, as máquinas substituem as pessoas e a automação substitui a interação. Vendedores de rua deram lugar a máquinas de venda automática. Entregas de leite fresco deram lugar a produtos lácteos preservados na geladeira. Bancários foram substituídos por caixas eletrônicos. Há 200 anos atrás, os trabalhadores se relacionavam em nível pessoal com seus clientes. Na sociedade tecnológica de hoje, muitos trabalhadores trabalham remotamente em parques industriais ou empresariais. Eles lidam com clientes sem rosto ou consumidores sem nome, dos quais estão separados ou geograficamente ou por uma longa cadeia de produção. Fisicamente falando, fomos nos afastando por outros motivos. A reunião em torno de uma fogueira deu lugar ao aquecimento central que distribui calor a todos os cômodos da casa. Não é mais preciso ficar junto. A reunião no botequim para saber das notícias locais deu lugar à leitura de jornais, construindo uma parede de papel que funciona como um escudo contra a face das outras pessoas. Posteriormente, o isolamento foi aprofundado por causa dos avanços em vídeo. O cinema comunitário deu lugar a uma grande televisão compartilhada em cada casa da família, dando lugar subsequentemente aos televisores portáteis e depois aos aparelhos de LED pessoais, cada um dentro de um quarto assistindo o que cada um quiser. Quando se trata de música, essa trajetória tecnológica é ainda mais clara. Para muitas pessoas, a apresentação de uma orquestra ao vivo no sábado à noite foi substituída por um fonógrafo estacionário ou toca-discos na sala da casa, o qual, por sua vez, foi substituído por um grande rádio transistorizado, que a seu turno foi substituído por um rádio portátil, que foi substituído por uma boombox com alto-falantes acoplados, que era carregada no ombro, e depois foi substituída por um Walkman, que era preso no cinto, que foi substituído por um minúsculo iPod preso na manga da blusa. A música era uma experiência social em comunidade, que passou a ser uma experiência familiar compartilhada e posteriormente tornou-se uma experiência privada, com fones de ouvido. A tecnologia está sempre nos afastando uns dos outros, por sua própria definição. Nosso isolamento é algo que desejamos e obtivemos. É assustador. É assustador. Muitas dessas trajetórias culminam com o celular, que ele diz ter virado praticamente um escudo portátil. Quando a gente entra num elevador ou numa situação em que a gente não deseja interação, a gente pega o nosso celular como se fosse um escudo mesmo, para a gente se proteger. E com fone de ouvido, então, é aquilo, me esquece, eu tô com o celular e tô com fone de ouvido, não fala comigo agora. Nessa linha, um risco importante nos atinge. Com os celulares e a tecnologia que ele traz ao nosso alcance, nós temos desejado estar sozinhos quando estamos em público e por isso nós recorremos a ele e nos protegemos ou nos distraímos, mas nós não desejamos mais estar sozinhos quando estamos reclusos,
Por isso recorremos a ele buscando distração e companhia. Eu achei isso muito interessante e alarmante. Eu vou ler de novo. Nós temos desejado estar sozinhos quando estamos em público e desejamos jamais estar sozinhos quando estamos reclusos. Nós fugimos da interação humana face a face e buscamos alternativas digitais para ter companhia nos momentos em que a gente poderia desfrutar de algo cada vez mais distinto com a tecnologia: solitude. E essa é a questão benéfica do estar sozinho, a solitude. E é muito diferente de estar solitário. Solidão e solitude. Vamos para a definição. Eu encontrei rapidamente pela internet, encontrei a diferença. Solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente um estado de solidão. Pode representar o isolamento e a reclusão, voluntários ou impostos, porém não associados diretamente a sofrimento. Existe uma distinção entre solitude e solidão. Essas duas palavras então se referem respectivamente à alegria e à dor de estar sozinho. Solitude é a alegria de estar sozinho. A solidão é a dor de estar sozinho. Eu acredito em solitude. Eu acredito que existe alegria em estar sozinho. Dependendo do seu momento de vida, se você tem filhos pequenos, você sabe do que eu estou falando provavelmente e também acredita nisso. Existe alegria em desfrutar de momentos de solitude, de momentos sozinho. E a tecnologia tem nos tornado mais solitários, mais incapazes de desfrutar de momentos de solitude. A gente foge da solitude. E a gente foge da solitude estando distraído com o celular todo momento em que a gente está sem companhia. E a gente foge de uma comunhão genuína, ou a gente ignora quem é da nossa carne e do nosso sangue, quando a gente está na presença de outras pessoas com o celular. Com isso, a nossa mente fica repleta de informação o tempo todo. Quando a gente está com os outros, a gente está dividindo a nossa atenção com os outros e com aquilo que a gente absorve no celular. E quando a gente fica o tempo todo que estamos sozinhos com o celular, a gente também não tem um momento de solitude, de parar. A nossa mente fica sempre repleta de estímulo, distração, conteúdo, informação, tumulto, cacofonia. Nós estamos sozinhos, mas estamos com o celular o tempo todo. E com isso, a gente deixa de estar genuinamente sozinhos, em solitude. E solitude talvez te lembre uma coisa, principalmente se você já tem uma tradição de frequentar uma igreja há mais tempo. Solitude nos lembra devoção, hora silenciosa, devocional. O nosso tempo com Deus, o meu tempo com Deus. Quantas vezes o meu tempo com Deus foi ofuscado, porque no tempo em que eu estava sozinha, eu busquei a companhia do celular e não aproveitei esse período sozinho para buscar Deus. Charles Spurgeon, que viveu na época de antes do celular, disse o seguinte: não permitam que as suas mentes sejam facilmente distraídas ou vocês, com frequência, terão a sua devoção destruída. Vou ler de novo. Não permitam que as suas mentes sejam facilmente distraídas, ou vocês, com frequência, terão a sua devoção destruída. É isso. De novo, Charles Spurgeon, direto ao ponto. Distraídos com frequência, e aí a devoção perde o seu lugar. Porque quando estamos sozinhos, buscamos alternativas para não estarmos sozinhos. Nós fugimos da solitude, fugimos daquilo que o salmista nos convoca a fazer no Salmo 46:10, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Aquietai-vos, sossega o facho, fica quieto. A tecnologia digital não deve preencher todo o silêncio da nossa vida. A tecnologia digital, vou repetir para mim. A tecnologia digital não deve preencher todo o silêncio da nossa vida. Nós devemos preencher o silêncio e momentos de solitude com comunhão com Deus. Essa é a fórmula que alimenta a alma. Solitude com comunhão com Deus. O isolamento, que é preenchido por vaidade, futilidade, redes e mais redes sociais, barulho e mais barulho, resulta numa solidão que brota de uma alma faminta, de uma alma que não satisfaz, porque nós sabemos que a única coisa que satisfaz a nossa alma é Deus. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para receber e avaliar essa exortação. A gente precisa de tempo para parar, para nos aquietar e reconhecer que Ele é Deus.
Nós não vamos conseguir fazer isso com a mente ocupada e distraída, com redes e mais redes sociais, aplicativos e sites de busca. Que a gente aprenda a buscar e a desejar resgatar a solitude. E que a gente combata a solidão que vem de uma vida vazia na internet, recheada por relacionamentos superficiais que nos afastam dos verdadeiros que estão à nossa volta. Como Tony Heinck diz e coloca para concluir o seu capítulo, existir é estar murado por limitações físicas, limites e limiares físicos que delimitam o que a gente consegue perceber ou realizar. Essa é a característica mais evidente da nossa humanidade. Nós somos limitados, lembra disso no Deus Incomparável? Nós somos limitados, somos fisicamente limitados, somos feitos de carne e osso. Por isso, nós só podemos estar plenamente em um lugar por vez. E é assim, um lugar por vez, que Deus nos chama a amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo, de carne e osso como nós, nas alegrias e nos perrengues que o relacionamento de carne e osso nos traz. Que nenhuma tecnologia nos afaste desses dois mandamentos que resumem a vida cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, consegui! Acho que com alguma mudança na iluminação que deve estar relacionada no sol, fazer ao ar livre é fazer num ambiente que a gente está exposto à moto, ao passarinho, ao caminhão, mas enfim, o computador está ligado, agora deu tudo certo. Na semana que vem, é um capítulo só que a gente vai tratar, que é o capítulo 3. Mais uma maneira como o nosso celular está nos transformando. Nós precisamos de aprovação imediata. Falaremos sobre isso então na semana que vem, tá bom? Uma boa semana para vocês. Obrigada pela paciência, pelo encorajamento, carinho e orações num dia emocionante como hoje. Que Deus nos abençoe e até a próxima.